Fala aí, pessoal do nono ano, pessoal aí do nono ano do Ensino Fundamental 2, né? Vamos terminar o nosso capítulo 2 e falar um pouquinho sobre genética humana. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre genética humana. E dentro do ponto de genética humana, nós vamos estudar bastante o heredograma, né? Nós vamos estudar essa parte, porque o heredograma, gente, é o principal foco do finalzinho do capítulo 2. O heredograma, ele vai trabalhar com um mapa familiar. Cara, esse mapa familiar, ele vai demonstrar, ele vai representar as gerações da família. Essa geração da família, por exemplo, ela vai permitir se determinado indivíduo, né, ele tem uma dominância ou uma recessividade. Então você pode dizer, eita Emerson, será que alguém na minha família tem a dominância recessiva ou é dominante? Recessivo ou é dominante? Ele tem uma recessividade ou ele tem uma dominância? Será que alguém da família é híbrido? Será que alguém da família tem uma anomalia? Então você pode ver através do heredograma, ao qual é a representação, tá? Teoricamente são compostos por esse quadrado e essa esfera, e essa representação é bem simples, tá? Indica no primeiro ponto, identifica os indivíduos de cada geração. No ponto 2, vai identificar, nesse caso, os algarismos 1, 2, 3 e etc. Assim à frente. Vai representar a geração, então aqui você tem geração 1, geração 2, geração 3. Tranquilo? Só para nível de conhecimento, a parte quadrada vai representar o sexo masculino, enquanto que a forma arredondada, o sexo feminino. Também a parte arredondada com tracinha, com a setinha para cima é masculino, como também a mesma esfera com a cruzinha para baixo será do sexo feminino, tranquilo? Mas normalmente só vai tratar com quadrado masculino e redondo feminino, tranquilo? Então, pessoal, também vai ter o cruzamento entre casal, que é isso aqui, ó, você tem um cruzamento, tá? E também você tem quando tem dois tracinhos ligando o masculino e o feminino, que vai trazer o cruzamento consanguíneo. Esse cruzamento consanguíneo são indivíduos da mesma essência, da mesma descendência, e tem uma descendência comum. Essa descendência comum, por exemplo, um primo com um primo, então um primo casou com uma prima, né? Os familiares tiveram cruzamento entre familiares que pode apresentar, beleza? Então no heredograma, gente, é bem simples, ó. Esse heredograma, ao qual vai representar essa representação que vocês têm aqui, ligando dois quadradozinhos iguais, ligando com a tracejada, vai identificar como gêmeos idênticos, né? São gêmeos univitalinos, que compartilham a mesma placenta, são gêmeos iguais. Como também você tem os gêmeos que são fraternos, né? Que a diferença está nesse tracejadozinho aqui em cima, nessa setinha, que não tem, tá? Então vai identificar se são gêmeos idênticos, têm a mesma placenta, são idênticos, são univitalinos, como são também gêmeos bivitalinos, chamados também de gêmeos fraternos. É bem simples, né, pessoal? Então vem comigo aqui, ó, na página aí do livro 24. Então, a análise do heredograma é bem simples, tá, gente? Então imagina o seguinte, ó. Vamos trabalhar vamos problematizar para a gente entender. Então imagina um cara que tem albinismo, tá? Alguém que tem um albinismo na família. É uma condição de hereditariedade. O albinismo é uma condição que mostra que a pessoa tem uma recessividade. Então, essa incapacidade, né? É a incapacidade do albinismo de produzir melanina. Essa melanina, gente, que a gente está mostrando aqui, ela vai tratar sobre a cor, a pigmentação da pele. Essa pigmentação da pele vai mostrar se a pessoa é desprovido ou não de melanina. Caso seja desprovido dessa melanina, ela vai possuir, nesse caso, o albinismo. Tranquilo? Então, ó, ele montou uma questão bem simples aqui, que ele disse que Luzia é uma mulher albina e casou com Enio, né? Que tem pele pigmentada. Tranquilo. O casal teve 3 filhos, ó. 1, 2, 3. Tá aqui embaixo, representando os 3 filhos, tá? Ele diz que Caio, esse carinha aqui, ele, por ser mais velho também, ele teve a mesma cor da pele, ou seja, olha, então a mãe e o filho, que foi Caio, eles são, nesse caso, albino, ele tem uma recessividade. Eu tinha mostrado para você que quando está preenchido todo escuro, dessa forma aqui, ó, vai mostrar que o camarada, a pessoa, ela tem uma recessividade, pode ser, ele apresenta a anomalia, o que está em estudo. Então, teve 3 filhos, você tem Caio,
né? Você tem a Luciana, que está aqui, que ele falou também, e você tem, nesse caso, o Paulo, que está aqui, ó. Beleza? Essa terceira pessoa, que é o caçula. Então, posto isso, ele diz, olha, no final, Paulo, ele casa com Glória. Então, Paulo foi aqui e casou com uma mulher chamada Glória. Só que os filhos dele, não teve albinismo, mas uma menina teve o albinismo, né? Ele diz, olha, Gabriel, né, eles são pai de Gabriel, que está aqui, ó, que não teve nenhuma pigmentação de albinismo, né? Só tem alguma pigmentação pouca, mas não teve albinismo. Mas Alice, sim, teve albinismo. Então você tem um gene de recessividade. Com certeza, esse cara daqui, ele trouxe um gene da recessividade da mãe. E por essa pessoa possuir uma recessividade, no cruzamento, esse cara ficou infectado com o albinismo. Tranquilo? Então, indivíduos com pigmentação e os indivíduos com albinismo. Então, esses indivíduos, todos eles terão pigmentação. Porém, só esse que estão mais escuro é que vai ter o indivíduo albinismo, ao qual tiveram ausência de melanina na pele. Tranquilo, pessoal? É bem simples. Teoricamente, esse cara aqui era azão, azinho, né? E essa aqui também era azão, azinho. Esse era azão, azinho, que a gente tinha falado. E esse é heterozigoto, azinho, azinho. Quando fez o cruzamento, um azinho com esse azinho formou esse carinha aqui, ó. A recessividade azinho, azinho. Então esse cara teria albinismo. Vamos adiantar? Um outro ponto importante, ó, nós temos até o heredograma completo, né? Ó, eu tinha mostrado para vocês. Então, no cruzamento, ele era heterozigoto, homozigoto se fosse azão, azão ou azinho, azinho, tá? Como é diferente, azão, azinho, heterozigoto e homozigoto é recessivo. Esse cruzamento aqui dos dois, que foi do pai e do filho, gerou esse carinha aqui, ó, ao qual trouxe um gene de recessividade, né? Que é albino. E essa outra pessoa, que também saiu do cruzamento dos dois aqui em cima, ela trouxe aqui, ó, heterozigoto. Como essa pessoa também é heterozigoto, o que foi que aconteceu? Quando fazer o joguinho da velha, né? Vamos lembrar lá, né? Fazer o joguinho da velha, fez o joguinho da velha, aí você marcou. Vamos aqui. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, azão, né? Que você fez o cruzamento desses dois. Desse outro dois vai ser azão, azinho. Esse outro aqui com esse outro vai dar azão, azinho. Mas quando cruzar esses dois aqui, ó, vai dar azinho, azinho. Aí pronto, ó. Esse recessivo aqui será esse recessivo aqui que deu a recessividade. Por ser recessivo, né? Ele é homozigoto recessivo. Tranquilo, gente? Então você tem, ó, esse cara aqui, ele pode ser heterozigoto, se ele for heterozigoto dominante, se ele for azão, azinho, ou ele pode ser azão, azão, homozigoto dominante. Tranquilo, gente? Simples demais. Uma coisa importante que eu tenho que lembrar para vocês, né? Que nem todos os alelos que causam anomalia, eles são devido à recessividade, beleza? Existem outras anomalias, né? Por exemplo, a polidactilia, né? Por exemplo, que é caracterizada, são os nomes complicados, mas é bem tranquilo. Que é, por exemplo, que caracteriza a presença de mais dedos nas mãos ou nos pés, tá? Por exemplo, uma anomalia que não é causada pela recessividade, né? Então, temos até essa imagem aqui que é bem legal, que diz, ó, as características, né? Se o cara vai ser dominante ou recessivo. Por exemplo, o lóbulo da orelha, se você tem um lóbulozinho solto aqui, ó, o lóbulozinho da orelha solto, é uma característica do gene dominante. Para aqueles que têm um lóbulo pegado, vai ser o quê? Nesse caso, recessivo, tá? Você pode ser recessivo, azinho, azinho. E aqui, ó, azão, azinho ou azão, azão, que são dominantes. Então, a sarda no rosto, a pessoa que é do gene dominante, ela não apresenta essas sardas, mas as pessoas que têm o azinho, ela pode apresentar. Então, albinismo, as pessoas que são do gene dominantes, ele não apresenta albinismo, mas as pessoas, por seu albinismo ser a ausência de melanina, foi classificado com gene recessivo.
A pessoa, por exemplo, com os 5 dedos na mão tem ausência, mas as pessoas que têm uma recessividade têm 6 dedos. Então, é só mais um exemplo, tá? Posto isso, pessoal, eu quero que vocês respondam essa questão, tá? Do simulando da Universidade Federal de Minas Gerais. E, finalizando esse ponto, eu quero que vocês também... Essa parte aqui a gente já trabalhou, tá? Sobre genética, principalmente falando sobre Charles Darwin, Wallace, né? Falamos também sobre seleção natural, a gente já tem trabalhado sobre isso, mutações, tanto no neodarwinismo como a teoria da evolução, tá? A gente já tem estudado isso tanto no conceito de biologia, como nos conceitos de ciências, biologias e química, né? Essas mutações orgânicas, ela pode ser físico, químicos e biológico, essas mutações gênicas que podem provocar diferentes tipos de genes. Beleza, pessoal? Finalizando isso, eu quero que vocês respondam, tá? As ações que eu tenho postado para vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês quais são ações que vocês devem responder. Essas ações eu vou querer também que vocês façam as anotações, tá? Todas as anotações e em seguida responder também todos os meus ações. Deixa eu ver aqui uma ação. Ó, pronto, eu vou querer esse ação, tá? Que vocês respondam esse ação. O 1, a questão 1, a questão 2 e 3, tá? Só esses. Questão 1, 2 e 3. Espero vocês. Tchau, tchau. Um abraço.